Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 274. Hoje nós temos uma segunda-feira de sol aqui em Mogi das Cruzes. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo a respeito então da soberba. Estávamos falando ontem, falamos sobre os reis e como que eles caíram porque guardaram em seus corações a soberba e o orgulho, que é um obstáculo para uma vida cristã autêntica, que é o tema do nosso devocional que nós estamos trabalhando, baseado então no livro de Isaías. E nós vamos continuar então hoje sabendo, dentro da palavra de Deus, como nós podemos então vencer esse obstáculo tão difícil que é a soberba e o orgulho. Quando nós lemos ontem a respeito dos reis, alguns foram piedosos e eles tiveram que lutar, contra a soberba muito mais do que alguns reis que eram ímpios. A soberba é um obstáculo que nós temos que superar, que nós precisamos vencer. Em Isaías, capítulo 57, versículo 15, nós temos um texto importante a respeito de Deus, O que ele pensa a respeito disso. E nós temos aqui então algo muito precioso. Isaías capítulo 57, versículo 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus, ele diz que ele também habita, no coração dos contritos, dos abatidos, dos humildes de espírito, para trazer o quê? Vida, para vivificar. Vivificar é trazer vida novamente. Então temos esta preciosa promessa, de que o Senhor não habita num coração soberbo ou orgulhoso, mas ele habita em um coração humilde de espírito. E para vivificar, então, para trazer vida a estes corações. Mas o que é, então, um coração soberbo? O que é um coração orgulhoso? Então, uma definição dentro daquilo que nós estamos estudando é aquele que busca a sua própria glória. Então, um coração soberbo, um coração orgulhoso é aquele que busca a sua própria glória. O orgulho e a soberba vai contra aquilo para a qual nós fomos criados e chamados. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados e criados para viver para a glória de Deus e para glorificá-lo em tudo. A glória de Deus é o supremo propósito da vida. Deus então coloca isso nesse texto para que a gente lembre que Deus e não os nossos interesses devem ser o centro da nossa vida. Vivemos para Ele e não para nós mesmos. Vivemos e morremos para o Senhor. Nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, o seguinte texto, muito importante da gente entender. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Todas as coisas têm significado na nossa vida, têm propósito quando nós fazemos por meio de Deus e para dar glória a Deus. Então, nós fomos criados para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. Então, não importa o que nós façamos,
Nós sempre precisamos entender, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa, nós precisamos fazer para a glória de Deus, não para a nossa própria glória ou buscando a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Então, nós precisamos encontrar, as pessoas ainda estão buscando um propósito de vida. E muitas estão perdidas nesta terra porque não entenderam o chamado e o propósito que tem, que é viver para a glória de Deus. Então, eis a maneira de nós nos libertarmos da soberba e do orgulho. Isaías 43, e nós vamos ver agora, Isaías 43, versículo 7, diz o seguinte. Isaías 43, 7 nos diz assim: e todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e que fiz. Então, aqui Deus está declarando, através da boca do profeta Isaías, que todos os que são chamados pelo seu nome, e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. O orgulho, ele tem sido o maior destruidor de ministérios, de casamentos, de amizades, de empregos e também do caráter. Deus, ele sempre será mais visto com clareza por meio daqueles que desejam viver para a sua glória acima de todas as coisas. Então, a imagem de Deus está sendo restaurada. Nós fomos criados à imagem e semelhança do seu Filho. E esta imagem precisa ser restaurada. E Deus será claramente mais visto quando nós aprendemos a fazer e a viver para a glória de Deus acima de todas as coisas. Para cumprirmos então o nosso destino em Deus, devemos permitir que o Rei de toda a criação se revele por nosso intermédio. Nós devemos vencer essa tentação de buscar a nossa própria glória, desejando então a glória dele. Ontem nós vimos o peso das palavras de Jeremias sobre a soberba. E nós vamos ver de novo, porque é importante a gente não esquecer. Então vamos ver Jeremias capítulo 13, versículos 16 e 17, dizem assim: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. O povo entrou e saiu de cativeiros, porque era soberbo e orgulhoso. E a soberba e o orgulho então leva a outros pecados. Então, no verso 17, Deus continua a alertar que o cativeiro virá sobre o seu povo devido à soberba, se não ouvirem, né, aquilo que o Senhor está falando. Foi isso exatamente que aconteceu, o povo foi levado cativo. Ele fala: minha alma chorará em oculto por causa da vossa soberba, pois o rebanho do Senhor está sendo levado cativo. Como podemos rolar a pedra de soberba dos nossos corações? Então, primeiro item importante, ver a soberba como um inimigo cruel. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, Deus nos diz assim: eu odeio a soberba e a arrogância. No versículo 11:2 de Provérbios, Deus declara: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a destruição,
e a altivez de espírito procede a queda. Então aqui nós estamos vendo que se essa raiz de soberba e orgulho entrar no nosso coração, então aqui vem a desonra, também vem o que? A queda. Segunda coisa que nós precisamos aprender para entender como nós podemos então rolar esta pedra de soberba em nossos corações, nós precisamos ver a humildade como uma amiga e não como um sinal de fraqueza, como muitos falam, né? Ai, se a gente deixa, o povo passa por cima. Então nós precisamos entender que a humildade é uma força sobrenatural que vem somente daqueles que são fortes o suficientes para admitir que são fracos, né? A palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Mas nós temos a tendência de dizer ou de querer demonstrar que nós não precisamos de Deus, né? Que nós não somos fracos e que nós não somos frágeis. Mas aqui nós precisamos entender que a força sobrenatural vem daqueles que são fortes o suficientes para admitir que são fracos, frágeis e totalmente dependentes de Deus. Podemos dar importância à humildade da forma como Tiago e Pedro repetiram, né? O Provérbios 3:34. Tanto Tiago como o Pedro, apóstolo Pedro, eles falaram a respeito disso. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus disse: eis que para quem olharei? Lá em Isaías capítulo 66, versículo 2, nós temos aqui: eis para quem olharei? Para o humilde e o contrito de espírito, que teme da minha palavra. Nesse contexto, o olhar significa aquele que tem respeito. Você pode imaginar imaginar sendo um daqueles a qual Deus tem respeito? Ele fala: olharei para o humilde e contrito de espírito e que teme da minha palavra. Então, esse olhar aqui, no original, significa que Deus tem respeito com os humildes. Que palavra, né, maravilhosa para remover então esses obstáculos da soberba. Devemos vê-la como um inimigo violento e ver a humildade como um amigo querido que nós podemos trazer para que ele habite em nosso coração. Terceiro, humilhando-se diante de Deus, diz Tiago 4:10 e 1 Pedro 5:6. Eles nos dizem claramente para nos humilharmos. A humildade é mais facilmente alcançada quando abrimos os nossos olhos para a realidade. Nos humilharmos diante de Deus e nos prostrarmos diante da sua majestade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Escolher então nos humilharmos e nos submetermos à grandeza divina todos os dias da nossa vida. É preferível, então, nos humilharmos diante de Deus, nos tornarmos totalmente dependentes dele e da sua força, a nos humilharmos, como diz Daniel 4:37, que nós vamos ver aqui. Que diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aqueles que andam em soberba. Então, esta deve ser a nossa maior motivação para a humildade pessoal em nossa vida, porque Deus pode humilhar aqueles que andam em soberba. E nós conhecemos a história de Nabucodonosor. Permita que as circunstâncias e as fraquezas, bem como qualquer espinho que Deus escolha deixar na nossa carne, façam o trabalho que foram destinados a fazer, que é nos livrar do orgulho e da soberba. Ou seja, promover a nossa humildade. Tire um tempo hoje, ajoelhe-se, humilhe-se diante do seu glorioso Deus, desenvolva diariamente, então, esse hábito diário de confessar e se arrepender do orgulho,
toda vez que ele aparecer em sua vida, em alguma circunstância. Que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso devocional Florescer.